Fala pessoal, vocês pediram muito e eu, Ornelas e o Rafael voltamos com a tier list, né? Que nós apelidamos de tier list do caos. Só que dessa vez da D2 do Brasileirão e não da D1. A gente vai explicar, ou já explica agora. Na realidade, a D2 começa antes da D1, então a gente decidiu começar com a D2, aproveitar a proximidade com a estreia dos campeonatos. Então eu tenho aqui hoje, novamente comigo, vou de cima para baixo, Matheus Ornelas e Rafael Cerqueira. Se apresentem aí vocês dois, rapidinho. Fala, Felipe, mais uma vez aí, o pessoal que está participando com a gente. Foi muito legal gravar o primeiro, teve ali reação positiva, negativa, mas no geral ninguém foi mal educado, então a gente decidiu aí dar continuidade nisso, que foi bem legal. E hoje a gente vai falar da D2, né? O Brasileirão trouxe aí mais uma vez esse projeto, né? A gente vê aí muitos times, né? Mais de 20 times para a gente discutir hoje. Então, com certeza, a gente vai trazer aí mais uma vez um debate bem legal. E aí, Felipe, Ornelas, estamos aqui novamente, né? Hoje é D2 e hoje a gente vai, imagino que uma análise mais sucinta, talvez, né? Porque, pô, a gente ficou falando lá aquele dia da BFA, né? Falou, não, pô, 30 minutinhos, 1h30, pau. Mas vocês gostaram. 30 minutinhos a gente ficou só em Rex e Soldiers. Pois é. Mas o público gostou. Se vai dizer que não gostaram. O público adorou, 1h30 ouvindo a gente falar coisa aí, foi bom demais. E hoje, novamente, vamos aí analisar de tudo que a gente sabe, tudo que a gente assistiu esse ano, dos times que jogaram. Se a gente não assistiu, nós teremos aí a nossa base de análise para poder trazer essa tier list aí para vocês, né? Vamos lá. Lembrando, é uma coisa que eu gosto sempre de falar, o nosso trabalho, o trabalho da imprensa aqui no FABR, ele é um trabalho em cima de um produto que não é perfeito, ele é cheio de problemas, né? A dificuldade de encontrar informações dos times, de verificar qualquer tipo de coisa, né? Qualquer nível, BFA, D1, D2, é muito complicado, então é uma opinião construída catando, né, informações que a gente tem aos pouquinhos, a gente conversa um com o outro também, então não é 100%, é opinião, né, é a visão minha, do Ornelas e do Rafael, então não necessariamente vai ser a mesma do que a sua. Uma coisa que é importante a gente frisar aqui, Rafael Ornelas, é uma coisa que falaram bastante, né? As pessoas perguntando, vocês não conhecem o treino, vocês não veem como a gente treina, a gente tá bem, a gente tá forte, a gente vai vir isso, a gente vai vir aquilo. Teve time que já falou isso e levou, como dizia o Riffel, blowout no final de semana. A gente não é obrigado a saber como que é treino, e treino, existe o leão de treino e no jogo é um gatinho, né? A gente tem que separar muito isso. O cara lá da ESPN, da Sport TV, ele não tá no treino do Flamengo, do Vasco, do Corinthians para saber de tudo. E até da NFL mesmo, né? Quantos caras aqui no Brasil produzem conteúdo de NFL, criam suposições? O único time que a gente sabe o que acontece nos treinos é a Cavalaria, porque o Rafael tá lá. E ele também não conta as coisas pra gente, então não pode não. A gente só sabe que amanhã ele tem vídeo para assistir, né? Por isso que ele a gente tá até gravando um dia antes, né? Você joga no final de semana, então, né? Vamos ver o que vai ser. Mas é isso, vamos falar, são 22 times, lembrando que a D2 ela é categorizada mais ou menos ali como uma divisão de desenvolvimento, né? Era o que a Liga Nacional era anos atrás, do que a BFA Acesso foi também. Então são times em um nível um pouco inferior, acho que assim a gente pode dizer, aos que a gente vê geralmente na D1 ou na BFA. Na BFA, nem tanto, que tem uma mescla melhor, né, de times que poderiam estar numa D2, mas é essencialmente um torneio de desenvolvimento, mas que esse ano, assim, eu acho que tem uma certa desigualdade pela chegada de alguns times, mas a gente vai falar um por um. E vocês têm alguma consideração inicial antes de começar? Eu gostaria só de explicar rapidinho para a galera como que funciona o campeonato em si. A fase regular, todos os times vão jogar 4 jogos, a gente vai ter grupos aí que são um pouco menores, o grupo lá do Rio, os times vão se enfrentar 2 vezes cada um, mas em aspecto de classificação, é bem simples, eu tô até com ele aberto aqui, o Instagram do Brasileirão. Avançam direto para as quartas de final os líderes de cada um dos 5 grupos e os 3 melhores segundos colocados, independente de grupo. São 5 grupos, né? São 5 grupos. A gente tem
o líder de cada um desses 5 grupos e os 3 melhores segundos colocados. Então, e é muito importante, eu não sei se isso foi já oficializado ou não, mas o que eu tenho de informação é que no primeiro momento de playoffs, a ideia é ainda fazer confrontos que sejam favoráveis no aspecto de viagem e de distância. Então, claro, a gente tem que esperar tudo ser oficializado, né, e tudo mais, mas a ideia também da D2, como o Felipe falou, de desenvolver a gente vai ver muitos confrontos dentro do próprio estado ou viagens teoricamente menores, que é para os times também já, de certa forma, brincadeiras à parte, já terem um baque de ter uma viagem talvez um pouquinho maior, já ter um baque de, pô, o Nacional é diferente, a gente vai ter alguns duelos aí que eu tô bem curioso pra gente poder falar, mas só pra galera já entender mais ou menos também como que é a dinâmica após a primeira fase. E temos vários times aqui que estão jogando Nacional pela primeira vez, né? Sim. Nossa, tem muitos. Muitos times que nunca jogaram Nacional. Tem time que estreou esse ano e que vai estar jogando Nacional, né? O caso do Assis Captains, que a gente vai falar já já. Então, vamos analisar isso aí. E aí, então, como é que vai ficar essa questão? A gente vai colocar aí 4 candidatos ao título, 4 nos playoffs, como é que a gente vai fazer essa divisão? Só pra gente explicar aqui pra galera também. Vamos lá. Eu acho que vale... A gente tem 5 grupos, acho que vale a gente colocar 5 candidatos a título, não necessariamente um de cada grupo, mas eu acho que cabe a gente colocar 5 para título, mais 5, 6 para playoff, e o restante eu acho que a gente qualifica entre tem que esperar para ver e coadjuvante, até porque a gente tem muito esperar para ver, na minha opinião, nessa temos D2. Temos bastante. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar, então, 5 de candidato a título e 5 de playoffs, porque aí fica o primeiro de cada grupo e o segundo de cada grupo também, porque aí vai ter a definição, né, de quem vai ser o melhor segundo melhor segundo, terceiro melhor segundo. Acho que pode ser. Mas aí a gente faz 5 no candidato ao título e 5 no chega aos playoffs, e embaixo ali a gente distribui. Então, vamos começar? Vamos lá. É com você, a palavra é sua. Macaé Oilers. Esse pra mim aqui lembrando que na BFA a gente fez em ordem alfabética, aqui a gente decidiu bagunçar, não foi por querer e nem foi, e foi por preguiça mesmo, pela correria. Aqui a gente fala na lata, mas Macaé Oilers pra mim é candidato ao título e assim, é bem simples, porque ano passado foi um time vai manter a base, é a mesma base de muitos anos do Macaé, desde, né, já foi um time que já brigou por Liga Nacional também anos atrás, e ano passado, jogando contra o Vasco, jogou 2 vezes contra o Vasco e fez 2 jogos muito, mas muito complicados, principalmente pro lado do Vasco. É um time experiente, é um time que tem falhas, como todos esses que a gente está falando aqui, mas assim, é muito forte, é um grupo muito forte, muito experiente, e pra mim, até mesmo vendo o grupo, pra mim ele é candidato ao título. Cara, assim, é um time que todas as vezes ele jogou a BFA, acho que 2019, 2022, né? E assim, é até engraçado falar isso, que é um time que teve campanha, se eu não me engano, em 2019 ficou 0-6 e em 2022 ficou 0-4. Sim. Porém, sempre foram... É um time que sempre fez jogos duros. E é um time que sempre enfrentou times mais fortes do que ele. Não é chegar a falar, não... Quando enfrentou um time nivelado, acho que, se eu não me engano, foi contra o... Na época Palmeiras. Que era Ribeirão Preto Challengers ainda, em 2019. Sim. O jogo foi 16 a 12. Né? Ganhou. O jogo contra a gente não precisa ir longe. Também... Ano passado fez um jogão com a América, fez um jogão contra o Locomotivo. Sim. E dos 2 jogos contra o Vasco, teve um que foi... Um foi 49-14, mas o outro foi 20-6. Então, sim, o primeiro jogo foi 20-6. Pra mim, o candidato ao título também, assim, por... A gente não tem informações, a gente sabe que eles fizeram um amistoso contra o Captains, que tá nesse grupo, e foi 29-18 pra equipe do Macaé. E aí é uma coisa também um pouco da memória afetiva. É um time que, pra mim, ele vai ser candidato ao título pela experiência. Sim, a gente tem muito certeza, time aí que novo, nunca jogou, e que, pô, na hora ali, de repente, vai fazer valer a experiência. E eu tenho um carinho especial pelos times do Rio no aspecto físico. Então eu sei que esse time vai pegar talvez algum time de São Paulo ou do Sul que talvez não tenha tanta essa imposição e eles vão conseguir enfiar o jogo corrido goela abaixo, o front não vai dar espaço para nada.
Então, é um chute, mas pra mim ele é um dos candidatos ao título. Eu tô com o Felipe Neto. Eu coloco o Oilers como candidato ao título também. Então, perfeito. Esse começou até fácil, né? Aqui agora vem um dos novatos, né? Novatos não só em nacionais, como também na temporada, né? O Assis Captains, o Ornelas, eu acho que conhece bem melhor o time. Para mim, entra como coadjuvante, porque é um time novo, é um time Posso falar ainda... a verdade? Ele entra como coadjuvante por causa do grupo dele. Porque o grupo dele tem Six Spartans, Londrina Bristol Becks, e São Bernardo Avengers e Caraguá. Então, mas é um time organizado, é um time que tem capacidade física para fazer bons jogos, mas é um time que vai pecar pela inexperiência. Isso foi muito visível na SPFL. Eu pude acompanhar presencialmente um dos jogos deles, depois assisti todos, falei com muitos jogadores do Assis também. É um time que está aprendendo durante os jogos, é um time que comete uma falta e vira para a arbitragem para perguntar o que aconteceu, e isso é bom. Isso é bom para falar a verdade, porque é um time que ele tá focado em aprender. Né? A galera de Assis fala muito de que eles são uma escola, que eles são formadores, que muita gente do time é da cidade, mas eu acho que por conta do grupo, eles acabam sendo coadjuvantes. Mas é um time que não me surpreenderia se fizesse jogos bons, sabe? Eu acho que é um time que vai entregar alguns jogos bons. Tem um ataque ali interessante, o Thiago é um QB que tem pontos bons e pontos ruins, tem alguns caras ali no ataque e na defesa, mas vai ser coadjuvante pra mim por conta do grupo. Cara, pelo que eu assisti do Assis Cap nesse PFL, eu acho que o que peca muito nele, o que peca muito em todo time iniciante é o ataque, né? Porque se você pegar o jogo contra o Corsários, por exemplo, que foi 6-2 pro Corsários, cara, muito drop dos Whites, sabe? Chegou na red zone 4, 5 vezes, não conseguiu capitalizar, entende? Então eu acho que isso aí é uma coisa que vai evoluindo, né? Vai evoluindo durante o ano. E a inteligência de jogo também, porque eles tomaram a pick six faltando 4 minutos pra acabar. Tipo, eles chamaram uma jogada de passe que não precisava, entendeu? Aquele jogo ali, eu tava fazendo as estatísticas, era um jogo de Mercy Rule. Fácil pro Assis, se eles não tivessem errado tanto, né? Muito erro. Então mais uma coadjuvante com dor no coração, pra ser bem sincero, porque eu gostei muito do que eu vi. E o Caraguá pode colocar como coadjuvante também. Eu ia falar exatamente isso. Caraguá pra mim também. Na final da Série Prata? Sim. É um time que erra muito, cara. É um time que ainda falta muito. É um time que tem uma comissão técnica muito preocupada em acertar e melhorar. A Lud, que é a coordenadora de defesa, ela realmente achou ali formas de fazer esse time tomar poucos pontos. Apesar do que a gente viu na final, o 28, a gente tem que considerar que foram 3 interceptações, sendo 2 na red zone, onde o Guarás capitalizou, mas é um time que forçou erros, é um time que tem um cara bom ali, que é o Shotinho, que é um cara muito novo ainda. Defesa é boa. A defesa é boa, tem o Noronha ali na DL que eu gosto, tem o Brance, que é um corner e retornador bom, mas falta, principalmente no ataque. O Ricardo foi muito inconsistente. Eu vejo um ataque muito pouco criativo. Então, o problema assim que eu vejo é um ataque que ele está tentando ser simples e ele ainda não consegue jogar bem constantemente nesse simples. Tá. Isso. Sabe? Tipo assim, fez o necessário para vencer o Taubaté e para vencer o Moca 2 vezes, por conta dessas pequenas coisinhas de disciplina e ajustar algumas coisas, mas quando pegou um time mais organizado, que era o Guarás, foi onde ferrou. E assim como o Assis, vai pegar Bristol, vai pegar Spartans e vai pegar Avengers. São 3 times bem organizados. Então, pra mim, pancada. Ele vai ser coadjuvante. E assim, não me surpreenderia se o Assis ganhasse do Caraguá hoje. Porque eu acho vai ser um jogo interessante. Vai ser um jogo bom, porque o Assis, apesar de não ser tão organizado, ele parece ter um pouco mais de desenvoltura no ataque, sabe? Pra você conseguir. E o Thiago hoje, na minha opinião, é melhor que QB que Ricardo. E um jogo parelho, o QB faz diferença. Sim, com certeza. Londrina Bristol Becks. Chega nos playoffs. Pra mim chega nos playoffs também. Por quê? Beleza, é um grupo difícil pra caramba. É um grupo que ele vai pegar, vamos lá. Ele pega Ghost Avengers, Captains e Six Spartans. A dúvida é o jogo contra o Six.
Essa é a dúvida. Ó, vamos lá. Só que pega, vamos, só pra gente contextualizar. Tá. Ghost no Paraná, Isso. Avengers em São Paulo, Assis em Assis e Isso. Spartans no Paraná. Exatamente. Então, na última rodada, entendeu? Na última rodada. Então, assim, o que eu vejo do Londrina? O Londrina, para mim, é um time, defensivamente, é um time dentro desse grupo, eu acho que só não é melhor do que o Spartans, defensivamente falando. Ofensivamente ainda peca muito nessa indecisão de quem que vai ser o quarterback titular entre o Bronzatti e o Alan Nascimento. Eu sou muito mais o Bronzatti, né? O Alan começou a temporada, mas o Bronzatti mostrou ser mais consistente. É um time que, por exemplo, no jogo agora do final de semana, conseguiu encaixar melhor o jogo corrido, o jogo aéreo ainda titubeia demais. É um time que às vezes um conceito que o Ornelas me ensinou e eu gosto de usa muito a Hero Ball, tem muito esse costume e leva muito e assim, sofre muito, é muito penalizado. Mas é um time que ano passado eu apostei nele, né? Eu disse que era um time favorito. Eu ia falar, eu imagino que o Rafa seja essa dúvida, porque a gente viu uma queda muito grande, né, do Paraná pro brasileiro. A gente chegou com uma expectativa enorme nesse Bristol Becks, né? Que ano passado, foi campeão do Pinhão Ball, chegou grande e aí, não ficou zerado. Fez nada pro Storm, não tinha ganhado de ninguém. Cara, perdeu pro Storm, que com todo respeito tava muito mal ano passado. Sim. Então, até que ponto a gente consegue ter esse nível de jogo aí do Bristol Becks e ter essa base do primeiro semestre para o Nacional. Ainda mais com os adversários que ele vai enfrentar, tá? Eu acho agora que o time melhorou muito. Eu acho que o time melhorou muito em relação ao ano passado. Mas eu ainda acho que tem que esperar para ver. Agora vamos lá. A nossa regra é um do grupo é líder e um do grupo é chegar nos playoffs. Tá. Um do grupo é candidato ao título e o outro é playoffs. O Londrina hoje ganharia de Avengers de Spartans, na opinião de vocês? Aí eu precisaria falar sobre o Spartans, porque tem uma questão sobre o Spartans que me incomoda. Então assim, eu coloco ele no chega nos playoffs exatamente pela dúvida no Spartans. Justo. Faz sentido. Então, eu vou falar. O que eu vi do Bronzatti, e eu falei que eu acabei sendo pego, né, não de surpresa, né, mas por às vezes não abordar tanto outros estados, né, quando a gente falou do Pumpkins, o Felipe me falou do Nicolas, né? Isso. Que eu não conhecia e, joga pra caramba. Mas, vendo esse Bristol com o Bronzatti, eu acho que ele te traz um pouco mais de versatilidade, porque ele é um cara que ele obviamente tem um aspecto terrestre que ele pode te entregar, e isso é ótimo, ele está se desenvolvendo como um passador, mas, olhando defensivamente, usar um cara como o Bronzatti faz a caixa ficar mais cheia, e você abre mais opções do que com o Alan, entendeu? Isso, porque não é uma OL necessariamente muito boa, na minha opinião, abre espaços em alguns momentos, mas na própria final a gente viu o Phantoms fisicamente conseguindo fazer um bom jogo. Sim. Então eu acho que ter o Bronzatti, você traz mais dúvida para a defesa e, querendo ou não, você traz o aspecto do improviso que o Alan não traz, entendeu? Sim. Então eu acho que para quando você vai encarar defesas que são físicas e atléticas como Avengers e Spartans, eu acho que ter esse cara que pode improvisar, ele talvez me dê mais chance de ganhar o jogo. Mas pra mim, hoje, chega nos playoffs. Tá. Pela construção do grupo, eu acho que eu posso mudar, mas eu ainda fico muito pé atrás por causa disso que a gente viu no passado, sabe? Vamos passar pro Six Spartans antes do Avengers. Antes do Avengers. Coloca lá o Londrina Bristol Becks nos playoffs. Qual que é o meu problema com o Six Spartans? Os boatos, né, que existem por aí, se Mamão vai continuar, se informação que eu recebi ontem, muda a minha opinião. Mamão fica. Então desce ao título. Desce o Londrina Bristol Becks e coloca o Spartans no candidato ao título. Essa era a informação que eu queria, porque assim,
é um grupo de defesas. É um grupo que tem defesas que são boas e de ataques que são inconsistentes. E ao que tudo indica, o Spartans vai conseguir manter, em sua grande maioria, o time da SPFL, que era o meu maior medo. Sim. Porque já aconteceu muitas vezes com o Spartans ser um no primeiro semestre e outro no segundo. Ano passado foi assim. Foi assim. A informação que eu recebi é que o Mamão vai ficar. Não sei, não recebi nada sobre o Mega. Particularmente, não sei. Eu acho que ele talvez não queira jogar na D2, mas... Eles postaram hoje, né, stories dele lá no Mundial. Então, existe a chance dos dois ficarem em jogar e assim... E aí, a gente tá falando de um candidato ao título. Não só pelos dois. Muito mais... De nível muito mais alto do que você. Exato. Não que... E assim, é bom a gente deixar isso claro. Quer dizer que ninguém mais presta naquele time? Não, pô. Tem o Taylor, que me falaram que deve ficar na OL. Tem bons recebedores ali que estavam ganhando espaço, né? O Yu. A defesa é ótima. A defesa vai continuar. O Sheik continua, que é um cara que tá se desenvolvendo a ser um bom running back. Então, assim, é um time que vai continuar muito bom. Continuaria bom sem eles. Mas é diferente você ter o Mamão e você ter o Alan ou o Nick. É que é aquela coisa, Ornelas. As pessoas têm que entender que o impacto de um quarterback em um time do Brasil, ele é muito maior do que qualquer outra posição dentro de campo. E de qualquer time, Por que vocês acham que o Valers anunciou um quarterback no mesmo dia que o Caravito foi anunciado no Galo? Exatamente. Já tinha o plano, porque não dá pra ficar sem quarterback, gente. Consegue por outras posições, tipo... Você consegue ter uma transição mais saudável com outras posições. Com QB, não. Você trouxe esse exemplo aí do Galo. O Galo em 2019 foi isso aí. Foi. Com... Nossa, me esqueci o nome dele agora. Com o Iago, com o Guilherme. Com o Iago, exatamente. Rapaz lá. Mas você vê qual que é bacana desse tipo de discussão? Eu colocaria, antes de saber se o Mamão ia ficar ou não, eu colocaria ele fácil, não tem que esperar pra ver. Mas com o Mamão, assim... Vai pra título. É muito difícil. E vou falar pra vocês, o Avengers, pra mim, eu vou ficar bem dividido se é playoffs ou não, porque tá chegou uma galera já, que a gente já sabe, e a gente não sabe quem é o QB desse time. A gente não sabe se é o Cauê, a gente não sabe se é o Beto, a gente não sabe se é o Tezinho. Então, pelo problema que o Bristol passa também, né? Entendeu? Mas eu colocaria ele no chega aos playoffs, cara. Ali eu vi uma evolução muito grande do Avengers na NFL. Vai ficar... Defensivamente é um time que vai jogar bem contra esses caras. É que assim, a gente toma como base, muitas vezes, né? A gente olha o jogo do Corinthians, onde o Avengers ganhou e surpreendeu muita gente, essa é a verdade. Mas a gente tem que lembrar que vocês não viram esse jogo porque teve o problema da filmagem. Mas foi uma defesa que foi dominada pelo Leme Lizards, entendeu? Com o JT, que tomou 31 pontos do Ocelotes e que tomou quase 50 do Vilers. Então, assim, é um time que claramente está em melhor, assim, mas é um time que ainda está trazendo muitos caras, que a gente deve ter anúncios aí nos próximos dias de jogadores de defesa, jogadores do Rio, jogadores de São Paulo, caras que vão vir integrar esse elenco. E meu medo é muita mudança para uma janela curta, então eu ficaria bem dividido. Não me incomoda que a gente deixe ele não chega nos playoffs e o Bristol não esperar para ver. Até porque a gente tem o Bristol do ano passado, que teve uma queda muito grande. Mas não me surpreenderia se esse Avengers não desempenhasse da forma que muita gente espera, porque é muita gente nova. Sim, então você tem que contar que todo mundo vai ficar bem. Nesse grupo a gente fica nessa dúvida nesse grupo, né? Se o Avengers assim, o Bristol tem baixo, se o Bristol tem... Eu vou ser bem sincero. O Londrina não enfrentou nenhum grande adversário esse ano ainda. Né? A gente não viu, beleza, enfrentou o Brown Spiders e o Guardian Saints, mas nada num nível do que o Avengers enfrentou, por exemplo, contra o Vilers, né? Que ele teve contra o Vilers. Nesse nível de jogo, o Londrina não teve. E a gente viu muitos erros ao longo, até mesmo em jogo sossegado, que ganhou, sei lá, do Curitiba Lions, por exemplo. O jogo do Phantoms mesmo. Quando muitos eu vi erros. o jogo... Muitos erros. Eu fiquei assim, o Phantoms vendeu muito caro esse jogo, sabe? Não foi exatamente. Assim, um jogo que o ataque desenvolveu absurdamente. Exato. Né? Você viu ali 2 touchdowns onde foi... De erro do adversário. Exato, teve o punch bloqueado. O Special Team foi crucial para esse jogo. Enfim,
Então vamos nessa. Vamos de Avengers nos playoffs e Londrina no chegar pra ver. Vamos lá. Joinville Gladiators, aí vamos lá. Vamos primeiro dizer, esse é de um grupo novo, né? O Joinville Gladiators, primeiro, é um time que estava na BFA no ano passado, na Conferência Sul, saiu, né? Veio junto com alguns times do Sul para D2, porque é muito mais interessante de fato, né? Pô, ficar apanhando todo ano do Rex é complicado. Acho que ninguém gostaria disso. Mas Gladiators está no grupo que tem Paraná Guardian Saints, Porto Alegre Pumpkins e Carlos Barbosa Chimangos. Joga contra o Paraná 2 vezes. Exatamente, para mim é coadjuvante exatamente por estar nesse grupo. É um grupo de 3 times muito fortes, exato. 2 times de playoffs, né? Guardian Saints e Chimangos. Para mim eles seriam, tem que esperar para ver se de repente ele estivesse num outro grupo, sabe? Se ele estivesse no outro grupo, que aí a gente tem tipo times que a gente não viu nada, tipo Iron Tigers, São Miguel, ou Spartans e Coroados que não jogaram tão bem, eles seriam tem que esperar pra ver. Sim. Mas ele vai ser coadjuvante. Ele tá no grupo de nível mais alto. Ele tá no grupo de nível mais alto do Sul. Ele acabou de tradição também, né? Então. Sim. Tá em reconstrução, né? Mas ainda assim é um time muito tradicional e a gente conhece, assim, eu conheço bem a história deles. É um time, já foi semifinalista de campeonato brasileiro, de primeira divisão. É um time que já botou pressão para ser campeão. Batendo de frente, sabe, com o Cuiabá Arsenal, com o Croco. Quando você trabalha com base, quando você trabalha com desenvolver, a gente nunca sabe o que pode vir. Exatamente. Vir uma galera que vai jogar muita bola. Exatamente. Então, assim, eu coloco ele muito por isso, pelo ano passado, que não foi muito bom, não foi nada muito assim proveitoso, mas também por causa da condição do grupo. O grupo é muito ingrato para ele, é muito ingrato. Eu acho que realmente, quando você para observar contra quem ele vai jogar, amigo, é difícil. É difícil pra caramba, né? É difícil pra caramba, porque aqui, ó, ele vai jogar com isso aqui. Candidato ao título. E aqui, deixa eu fazer uma introdução. Eu vou falar a verdade pra vocês. Era time de D1, viu? Deixa eu fazer uma introdução pra vocês aqui. Eu tinha uma expectativa de colocar o Pumpkins até no Tem que Esperar pra Ver até 2 semanas atrás. Porque tinha muito aquela questão de se o time ia renovar ou não com o coordenador ofensivo. Tinha lá algumas questões, o Palaver é um cara que hoje eu considero meu amigo, né? Converso pra caramba com ele me dá altos toques, e ele é a mente por trás do ataque do Pumpkins, que é o ataque que nos últimos 2 anos, querendo ou não, igualou as coisas no Rio Grande do Sul. Sim, coisa que a gente já não via há muito tempo. Então, tem um coordenador ofensivo que, para mim, é um dos nomes que deveriam se destacar mais no cenário nacional. É um dos caras assim, que eu acho que precisa desse destaque, precisa ter o trabalho dele mais visto. Tem, para mim, o melhor quarterback da D2. Me desculpe o mamão, mas na atualidade, o Nicolas do Canto, para mim. O Nicolas do Canto, pra mim, ele é diferente. E tem um backup que também tá no nível muito ótimo. Jogou, jogou bem, né? Sim, jogou bem. Exatamente. Eles têm 2 quarterbacks que são muito bons. Eles têm bons wide receivers. A OL deles tem problemas, mas é uma boa OL. Eles têm uma boa defesa, tem bons running backs. É um time que sim deveria estar na D1, mas é um time que quis reduzir as expectativas. Não lembro pra quem eles perderam na semifinal. Foi o. Eles foram eliminados por. Não me lembro também agora. Aqui no ano passado? Esse ano. Não, esse ano? Esse ano eles foram. Não, tô confundindo. Desculpa. Tô confundindo com o Canal Azul. E mais uma vez, venderam caro o Gaúcho Ball. Não tão caro quanto no ano passado. No ano passado foi caríssimo. Mas esse ano, mas ano passado você tinha Quentin Williams, você tinha, enfim. Mas esse ano venderam caro novamente. Inclusive viraram o intervalo ganhando o jogo. Exato. Vale lembrar que o Soldiers não começou com o Douglas, né? Sim. O Douglas, teoricamente, entrou no jogo porque talvez eles sentiram que talvez sem ele eles não conseguiriam ganhar.
Exatamente. Pra mim é favoritaço. Favoritaço mesmo. Pra mim também. Aqui, à frente de Oilers e Spartans. Nós vamos fazer aquela divisão, né? A gente pode organizar agora ou depois. Pode colocar o Gladiator, e pode colocar o Gladiators ali na frente do Assis do Caraguá. Exato. E, assim, pra mim é um dos times mais fortes daqui. Eu acho que tem um conjunto perfeito para chegar. Ano passado, vale lembrar que foi o time que trouxe o Quentin Williams pro Brasil. Eles que foram lá e buscaram o Quentin Williams. O Quentin Williams saiu do Porto Alegre Pumpkins, o time sofreu um baque danado. E aí até atrapalhou o segundo semestre. Então acho que agora eles tendo uma transição mais suave para o segundo semestre, a gente vai ver o time numa potência que a gente não conseguiu ver no ano passado. Uma continuidade, né, Felipe? Que é o mesmo cara, o mesmo trabalho não desde o começo do ano, desde o ano passado, né? Exatamente. Então, você vê a evolução nisso. Chimangos. Tem que esperar para ver. Exatamente. É um time que pelo grupo tem que esperar para ver, não tem jeito. Esperava mais esse ano, porque ano passado fez uma ótima D2. Cara, eles foram pra semifinal. Exatamente. Final, cara, Teve um baita de um jogo lá contra o Imperadores, né? Não vou mentir que eu esperava mais também pra esse ano, tá? Eu esperava mais esse ano. Achei que o time conseguiria pelo menos beliscar ali uma semifinal no Gaúcho. Sim. Mas foi bem decepcionante. O grande problema dos Chimangos, e eu lembro de eu ter analisado isso depois dos jogos, é que é um time que ele ainda não parece ter um plano B. Sabe? É um time que ele é condicionado a correr e a investir num conceito de passes ali, e que se o time fica atrás, ele já se perde um pouco. Porque é um time que gosta de correr pesado. Então, o que acontece? Os times que primariamente correm bem com a bola, a gente acaba vendo sempre que eles têm ali um tempinho para conseguir ter essa transição de eu corro bem, mas eu tenho um plano B. E a gente não viu esse plano B esse ano. Então, o que acontece? Até 2019, o time era basicamente jogo corrido com Wagner Botega. Só ele pega as estatísticas do time lá de touchdowns, o Botega tinha, sei lá, 70% dos touchdowns do time. O jogo aéreo, ele é muito recente no time, assim, ano passado. Assim, de ver mais e ano passado também era bem pontual, não era um negócio tão Exatamente. Exatamente. Então, assim, vamos ver como que vai ser esse time. É um time que tem na defesa muito potencial, mas no ataque ainda peca muito. Então, por isso ali, pra mim, tá ali, não tem que esperar pra ver. Sim, e até pelo grupo também, pelo que a gente conversou aqui. Ele fica lá. E aí, na sequência, olha, Erechim Coroados. Eu vou colocar como coadjuvante. Esse é complicado. Vamos lá. Vamos lá novamente. O grupo. Eu prefiro o grupo aqui. Vamos ver o grupo primeiro. Canoas Bulls, Criciúma Iron Tigers, Croados, Gravataí Spartans e São Miguel Indians. Exatamente. Eu prefiro dar um voto de confiança em times que eu não vi jogar ainda do que no Erechim Coroados. Para mim, o Erechim Coroados hoje seria coadjuvante. Eu concordo. É um time que, apesar de ter... eu acho que a melhor coisa que eu vi no time é o running back, que agora me fugiu o nome, fez uma boa partida contra os Soldiers até. Contra o Canoas também fez uma boa partida, mas era só isso, basicamente. Era um jogo muito focado nele, o time ia muito para Hero Ball também, né, o tempo todo fazendo isso. É a primeira vez que você disputou a Nacional? Acho que é. Primeira vez também. Então primeira a gente vez. Coloca aí nesse balaio também questão de viagem, questão de enfrentar times que podem ser do mesmo nível ali, mas às vezes não tem essa experiência de campo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que eles jogaram BFA ano passado. Não, é a primeira vez. Era Gaúcho. Eles jogaram a Copa RS, eu acho, no final do ano. Era Gaúcho. Jogaram regional ali, beleza. Pra mim, assim, indiscutível é coadjuvante, né? Tem, assim, mesmo estando num grupo mais fraco, ainda assim é coadjuvante. Mas eu acho que ele é um coadjuvante aonde? Na frente, atrás. Na frente do Caraguá, atrás do Assis. Isso, exato. Exatamente. Com coadjuvante. Exatamente. E aí vem o Criciúma Iron Tigers, que pra mim também é coadjuvante. Sim. É um time que
tá em desenvolvimento, tá na segunda temporada, já jogou a D2 no ano passado, foi o primeiro torneio deles. E jogou 2 ou 3 partidas só, né? Não foram partidas ruins, não, tá? Não foram coisas assim escabrosas para um time que tá começando. Ano passado, eles foram 1-2, mas o jogo que eles ganharam foi o WO do Moca. Então, isso, exatamente. Eles perderam para os Chimangos de 37-8 e pro Paranaguardian Saints de 21-2. Então, não foi um jogo. Quando você para pra observar, os adversários são o campeão e um semifinalista? Não, tá ruim. Não tá ruim. Mas assim, é um time que perdeu alguns jogadores pro T-Rex. Alguns jogadores que foram lá pro T-Rex, OL, chegou a perder o OL, eu acho que é Gabriel, exatamente. Se não me engano, foi isso. E assim, isso querendo ou não tem um baque, mas é um time de formação. Criciúma já teve ali time, teve o Miners, né, alguns anos atrás, que era um time bem tradicional lá no Rio Grande, em Santa Catarina, mas eu coloco ele como coadjuvante também. Acho que pelo grupo, vai ser um grupo muito apertado. Acho que vai ser difícil alguém nesse grupo se classificar em 4-0. Como um dos 3 segundos, né? Exatamente. Então eu coloco ele ali atrás até mesmo do Caraguá. Nessa porque questão. Porque é um time que a gente não viu nada também, né? Exato. É um time que a gente não viu nada e que, diferentemente dos outros times, tem muito menos experiência de campo, cara. Uhum. Sim. E agora, o mesmo vale pro Captains. O mesmo vale pro Captains. Porque aí eu vou dar uma roubadinha. Vai. Manda. Captains. Dá tua voz. Tem que esperar pra ver, porque a gente não teve nenhum jogo. E o Tigres chega nos playoffs. Porque são os outros 2 times do grupo. Juntamente, esse é o grupo... Com o Macaé, é o grupo do Macaé. Grupo do Macaé, né? Só tem os 3 times e eles se encaram 2 vezes cada um. É verdade, é o grupo que tem 3, tá. Eu colocaria o Capitals no Tem que Esperar pra Ver, com grandes ressalvas. Porque assim, qualquer coisinha... Né? Sim. Assim, pra mim... O Tigre se despediu bem do Mineiro. Apesar do jogo do América, eles fizeram um jogo de quase 200 jardas. A gente viu um time se desenvolvendo melhor ofensivamente. Defensivamente apanhou bastante. Mas a gente viu um ataque ali que começou a entender como pode operar, né? Com o Gustavo, se eu não estou enganado, que é o QB. Sim. Que traz um pouco de mobilidade, é um cara que tem um braço bom. O time foi entendendo. E aí talvez o aspecto de experiência pese um pouquinho a favor. Porque pegou alguns times no Mineiro também que são bons, né? Encarou o América ali, acho que foi 3 vezes que encarou o América. Então, eu acho que até pra gente conseguir dar uma encaixada e meritar um pouco, talvez, os times que a gente já viu alguma coisa, entre aspas, eu deixaria dessa forma. Primeiro sobre o Captains. No Rio, tudo é uma incógnita esse ano. Sim. Isso é verdade. Tudo. A RFA, a gente vai falar disso na D1, mas, por exemplo, o Mesquita Titans esse ano não vai disputar D2. Então, para onde vão esses jogadores? Né? Tem uma galera do Piratas de Copacabana que ano passado ia disputar a D2, acabou não indo. E aí você tem essa disputa constante de Vasco, Flamengo e agora com a RFA também. Então a gente tá meio turbulento a coisa toda e aí o Tigres entra numa pegada mais ou menos dessa também, porque Minas esse ano não vai ter Pouso Alegre Gladiadores, não vai ter o Golden Lions na D2, não vai ter Nova Serrana, e aí que entra, para onde vão esses jogadores, né? Alguns eu sei que vão vir pro Locomotiva, vai estar no Galo, vai estar no Cruzeiro, mas vai ter gente que vai ir para o Tigres, principalmente eu acho que gente de Nova Serrana, acho que pode ser uma surpresa, pode ter mais jogadores para engrossar o elenco do Tigres e melhorar um time que eu não vi tantos aspectos negativos como de outros times, né? Um time que já rodou bastante, já jogou bastante, já sabe o que tem de erro e de acerto, tem um ataque que consegue produzir bem, tem uma defesa que até certo ponto conseguiu segurar o Locomotiva principalmente, né? No jogo corrido não é lá aquelas coisas, não é tão eficiente, mas é um time muito experiente também, né? Pô, Patinga Tigres tá aí desde o torneio touchdown disputando, né? É uma galera que tem uma galera que tem muito essa aura do Macaé também. Sabe o que eu comecei a pensar agora? A gente tem 5
líderes de grupo e 3 que vão para os playoffs. Sim. A gente vai ter que dar uma filtrada, porque eu parei para olhar a lista de quem a gente ainda não falou. A gente faz isso depois. Eu acho que ele vai ter que ficar no Tem que Esperar pra Ver, mano. A gente vai fazer isso depois. Não, vamos colocando e depois a gente organiza. Exato. Canoas Bulls pra mim, candidato ao título. É candidato. Porque no grupo dele é o time mais forte. Sim. É o time mais forte, assim. Candidato seríssimo a ser o Seed 1. Candidato forte a ser o Seed 1. Passa em primeiro com folga o Canoas Bulls. E vou falar pra vocês, era deles que eu tava falando quando eu fui falar do Pumpkins. É um time que brigou com o Pumpkins na semifinal. Sim. Foi um jogo muito bom. Sim, foi um jogo muito trocado. Foi um time que sentiu o impacto quando errou e o Pumpkins abriu 2 posses. Aí o time acabou fugindo do plano e não deu certo. Mas eu quero fazer uma defesa. Muito do que eu vi. Muito do que eu vi. Eu quero fazer uma defesa do Pumpkins nesse jogo. Esse jogo foi uma partida que, por exemplo, o coordenador ofensivo não estava lá. E quem estava lá parece que não seguiu bem o gameplay que ele deu. Né? Teve ali alguns problemas na OL, algumas coisas assim. Mas eu achei que o Pumpkins fez o jogo sossegado dele. Né, ofensivamente, pelo menos, né, defensivamente foi bem ruim, mas é um time que sim, para mim é seed 1 no grupo dele. Só tem uma incógnita, que é um time que eu gosto muito, e aí aqui agora é minha vez de roubar, tá, Ornelas? Que é o São Miguel Indians. É um time que assim, ano passado não jogou tão bem, mas vem de temporadas que dentro do que ele pode fazer, ele tem feito boas temporadas, né? É um time que já tem aí, sei lá, para 4, 5 temporadas, tem ali um elenco na sua região, é um time afastado de todo mundo, por exemplo, dentro de Santa Catarina. Né? Dentro de Santa Catarina. Sofrendo tanto com chegada nem saída, né? Ele é tão afastado que ele tem que jogar no Paraná, porque em Santa Catarina não dá. Então, assim, é um time que já revelou alguns jogadores, o Piquete lá, eu acho que o Piquete era o quê? Era quarterback? Se não me engano, o Piquete era quarterback do São Miguel Indians. Hoje o Piquete é, sei lá, top 3 linebacker do Brasil. Mas aí, Felipe, a gente tem que levar em consideração que tiveram alguns atletas do Indians que foram pro Rex esse ano. Sim, teve uns 2 ou 3, exatamente. Assim como teve do Erechim Coroados também, tá? O melhor jogador do Erechim Coroados no ano passado, foi o que eu acho Henrique Silva. Henrique Silva, que fazia tudo, corria, recebia, polivalente, tá no Rex também. Também tá lá no Rex. Então, assim, eu coloco no Tem que Esperar pra Ver. Na verdade, eu coloco eu colocaria ele no Chega nos Playoffs. Pra mim, é o segundo melhor time desse grupo. Tá? Mas também pra mim confortável. É grupo também. Eu fico um pouco receoso de chegar nos playoffs um time que eu não vi nada. Então, eu fico confortável com o Tem que Esperar pra Ver. Eu fico confortável também. Mas eu coloco Tem que Esperar pra Ver aqui. Justo. Aqui. Justo. Isso. O Gravataí eu acho que é a mesma coisa. Tem que Esperar pra Ver? Não, o Gravataí pra mim não. Gravataí pra mim é coadjuvante. Pra mim é coadjuvante. É coadjuvante aqui. Considerando o grupo, sabe? Mas o time também não jogou muito bem no estadual, né? Pra mim ele é coadjuvante. E aí eu quero encerrar. E assim, falando um pouco do Gravataí, mas é um time que apresentou pouco nos últimos anos. É a primeira vez em nacional também, tá? Sim. É a primeira vez que ele disputa um torneio nacional. Então, assim como o São Miguel Indians também, primeira vez em nacional. É verdade, né? É a primeira vez. Só Copa Sul e Paranaense. É um time que a gente não tem muito o que falar. E aí eu queria encerrar o Sul. Com um problema, né? O Paraná Clube, ele é um problema, mas assim, pra mim na frente do Avengers. Pra vocês achei uns playoffs? Ele tá no grupo do Pumpkins, né? É verdade. Não me atentei. Ele tá no grupo do Pumpkins. Esse é nos playoffs aqui na frente. Exatamente. Mas eu acho que dá pra gente jogar o Mackay Oilers atrás do Spartans, hein? É verdade. Com uma mão. Deixa eu falar aqui sobre o Guardian Saints, porque ele já pega no meu pé normalmente mesmo, então agora que pega. É um time que pra mim até aqui decepcionou.
tá? Até aqui, o que a gente viu no Campeonato Paranaense é um time que, para mim, não convenceu em nada todo o alarde que foi feito no começo da temporada. Para mim, assim, cara, eu acho não compensou até agora. Poderia. Nas partidas onde ele poderia bater de frente, né? Ele não correspondeu. O problema do Paraná Guardians... contra o Brown Spiders, o ataque não botou. O problema pra mim do Paraná Guardians Saints ele é um time que não é primariamente físico, numa região do Brasil onde o físico é o que mais importa. Exatamente. Então, assim, o que o Leandrinho traz pro jogo, né, o que o outro quarterback também, o camisa 11, me fugiu o nome agora da cabeça. O Tulesquinho, que os dois trazem. E eu até gostei, eu lembro que quando eu vi o Tulesquinho jogar, eu falei, pô, é bom você ter dois quarterbacks com características parecidas, porque de certa forma você não tem que ajustar muita coisa de um pro outro. Mas é um time que não é primariamente físico, numa competição no Sul que é muito física. Então, é um time que a OL não conseguiu ainda dar o tempo necessário para o jogo se desenvolver. A gente viu um pouco melhor contra o Cascavel Olímpias, mas o Cascavel Olímpias não é uma base também as mais fortes para você ter ali, tipo, uma segurança do que o seu time tá fazendo. É o tipo de time que eu joguei bem, beleza, eu tinha que jogar bem. Eu joguei mal, temos um problema. E, tipo assim, jogou bem, mas não impressionou. Então eu acho que é um time que investiu pesado, trouxe muitos caras aí veteranos também para esse elenco. Eu acho que ele pode melhorar, obviamente, mas, mais uma vez, a gente vai olhar essa tabela. Eles vão encarar. E aqui, olha só um detalhe importante. A gente tá colocando ele acima do Londrina Bristol-Becks. Eles fizeram um jogo apertado. Exato. Foi um 18-14. Sim, assim... a gente só fala... E um jogo que estava 18-0 até 5 minutos antes de acabar. A gente só fala... A gente só falou mal do Guardian Saints até aqui. Mal não, né? A gente não falou nada de tão positivo, mas ainda assim a gente colocou que ele chega nos playoffs. Por quê? Porque tem um potencial. Cara, eu gosto muito dos recebedores do Guardian Saints, cara. Sim, o plano de jogo... Você tem o Machado, que são caras bons, tá ligado? E o bom é que é um time que assim... Ele consegue desenvolver, de certa forma, um pouco de tudo. Ele consegue ter corridas desenhadas do seu quarterback, consegue fazer bons de play action, você tem wide receivers grandes de posse, você tem caras pequenos, entre aspas, né? Pra desenvolver após a recepção, você consegue usar os running backs no jogo aéreo. Então, existe muito potencial para esse time. Eu entendo que é um time que quer jogar leve, não é um time que quer ser pesado como os Chimangos. Pesado no sentido do estilo de jogo. Sim. Porém, você tem que entregar fisicalidade também. E eles não entregaram nesse Campeonato Paranaense. Eu acho que o Paraná Guardian Saints tem todos os elementos ofensivos para ser um grande ataque, menos o físico. Exato. E aí tem uma coisa aqui que eu vou invocar o Valdô, que ele sempre fala nas transmissões, que ele se irrita um pouco com as corridas exageradas, né, do Leandrinho. E até uma comparação com o ano passado. No ano passado, o Guardian Saints foi um time muito mais aéreo do que está sendo esse ano. Ano passado deu para ver um time com bons avanços, e aí até que a gente traz os bons recebedores que eles têm. Eles trouxeram mais bons recebedores, porque tem o Tulesquinho, que apesar de ser um QB reserva, ele também é um wide receiver. Tem o do William, que veio do Paraná HP também. Aí tem o Rodrigo Machado, tem o Vitinho, tem muita gente boa, só que fica muito na correria do Leandrinho, e eu acho que se soltar mais o braço, tem para quem soltar o braço, e o Leandrinho tem braço para isso também, ele mostrou isso ano passado. Então fiz críticas aqui, mas ainda coloco como candidato a playoffs por isso. Vou fazer minha tréplica pra gente fechar. Vamos lá. O problema é que a gente viu muitas vezes o Leandrinho tendo que improvisar, porque a OL não tava dando muito tempo. E aí você acaba quebrando exatamente. Um pouco. E é mais uma vez, a gente fala e volta tudo ao aspecto físico. Porque se a gente tivesse tendo, tipo, fisicamente o time conseguindo jogar melhor, a defesa fisicamente conseguindo tirar os caras de campo, a gente teria tudo muito diferente. Eu sei que é fácil a gente falar, né? A galera fala, vocês falam. Sim, mas é meio que o trabalho é esse, tá ligado? É o que eu sinto, só o que falta, pô. É um ataque que, na minha opinião, ele tem todos os pequenos detalhezinhos pra ser bom. Se conseguir impor um pouco mais o seu físico, ninguém tá falando que você tem que enfiar 300 jardas terrestres goela abaixo. Mas você ter consistência pra você conseguir correr em todas as campanhas, você vai fazer seu play action entrar mais,
você vai fazer a caixa ficar cheia pro Leandrinho soltar passe longo, aí a caixa fica vazia, você corre com o Leandrinho. Então, tudo isso vai passar por você ser um time que consegue se impor mais fisicamente. Se ele fosse um time mais físico, a gente poderia estar colocando ele no candidato ao título. Sim. E o próximo? O próximo é esperar pra ver, velho. Caiu bastante, né, Ornelas? O Ornelas que é um cara mais próximo, o homem de né? São Paulo, o homem que sabe Gosto muito do projeto do Vikings. Acho que eles estão realmente preocupados em ser um elenco bom, melhor. Ornelas, rapidinho, deixa eu só te interromper. Agora eu fazer só um panorama com o Vikings, do que era o Vikings antes da pandemia pro que é o Vikings agora. O salto foi... São dois times totalmente diferentes, né? O salto de qualidade que esse deu para agora, eu acho que é importante dizer isso, que é um salto, assim, que na história do time nunca teve. Não mesmo. E eu vou te falar, se tivesse com o Henrique Rama, era playoffs. Aí a gente vai entrar numa questão. Eu acho que o Rama precisava de mais tempo ainda. O Rama é esse assim, ano? O Hamel, ano passado, ele apareceu como uma grata surpresa. Certo. Ele foi realmente uma grata surpresa. Ano passado. Ele foi um menino final, que... Nossa, cresceu demais. Um menino que, assim, verdade seja dita, ele tomou a vaga de titular do Vikings ano passado. Ele não era o QB titular. Ele tomou a vaga de titular porque ele jogou bem. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que a gente acabou, talvez, colocando expectativa demais nele cedo demais. E aí, acho que agora foi bom para ele ter ido para a Alemanha, se eu não estou enganado, para pegar uma rodagem lá, entender um pouco mais como é que são as coisas. E qual que é a questão? O Vikings trouxe o Wilson, que acabou jogando só um jogo, né, contra o Spartans, onde ele foi ejetado lá num caso de agressão. Explique quem é o Wilson. As pessoas o Wilson, ele era o quarterback do Tatuapé Monsters pré-pandemia. Bom quarterback, era um bom time aquele. Exato. É que eu falo, quem vê o Monsters, assim, o Vikings pré-pandemia e o Monsters pré-pandemia, porque os dois são tipo... Nossa. O Monsters era um time de playoff na BFA Acesso, gente. Tipo, isso. Ele foi semifinalista de BFA Acesso. Então, sim, vamos lá. O Wilson é um cara que ele tem um braço muito forte, é um cara muito físico, que você pode correr com a bola, traz aspectos ali também de um cara que não desiste de jogadas, tem um pouco de hero ball ali também, mas não teve tempo ainda para mostrar o que pode fazer dentro desse ataque. É um time que sentiu o baque da série Diamante? Sim, mais do que o Avengers. Muito mais. Mas foi um time que no último jogo, apesar da derrota pro Indians, jogou muito bem. A gente viu um jogo melhor, com o terceiro, quarto quarterback em campo. Então, assim, sim, é um time que tem bons elementos, tá trazendo mais algumas pecinhas também para esse segundo semestre. É um time que tá se preocupando em ter uma comissão técnica e tudo mais, tá se esforçando em ser melhor. Tem um grupo que é um pouco casca grossa, então por isso para mim ele tem que esperar para ver, porque eu não acho ele coadjuvante. Eu acho que ele vai entregar jogos bons dentro do seu grupo. Só pra gente contextualizar, né? É um grupo que tem Goiânia Saints, Ocelotes, Cutters e Vipers. Pra mim tem que esperar pra ver, mas tem que esperar pra ver que de repente rouba ali uma terceira vaguinha de playoff. Pra mim, sim, é isso aí também. Pra mim, eu concordo plenamente. É um time que vai girar muito do que o Wilson conseguir entregar também, sabe? Eu trazer essa solidez. Ele tem que esperar pra ver, porque eu acho que os outros dois times do grupo que estão de São Paulo também conseguem entregar mais. Vamos deixar... Deixa o último por último, só pra gente não perder o engajamento no vídeo. Vamos lá. O Goiânia Saints, eu gostaria de colocar no Tem que Esperar para Ver, por causa dessa questão do Rednecks. Eu não sei se vai ter chegada de jogador, né? Qual que é esse impacto dessa fusão do Rednecks lá com o Gama Leão de Utah, que a gente vai falar no vídeo da D1. Mas é um time que eu gostaria de colocar no Esperar para Ver, porque é um time que tem potencial, tem boas peças, é um time que, novamente, como muitos aqui, é um time de formação, não é um time de trazer reforços de fora, de trazer quarterback estrangeiro, não, é um time de formação. Então, por isso, eu gostaria de colocar ele no Tem que Esperar para Ver, porque eu acho que é um time que tem mais qualidade do que muitos que tá ali no coadjuvante até, sabe? E assim, e também é justo, porque o Cutters, né,
a nossa última visão deles foi a SPFL do ano passado, né? Que foi a série estava na Série Prata, ganhou. O único jogo que eles ganharam foi do desenvolvimento do Steamrollers. Sim. Que é um time basicamente de meninos. Aí perdeu pro Guarás e aí perdeu pro Moca no Wildcard, se eu não tô enganado. Então, assim, é um time que eu também acho que eles tentam se organizar muito, é um time que bebe muito do flag, é um time que tem ali alguns caras veteranos, né, como o Rigueto, que é fullback, tight end, tem uma rodagem muito grande. Mas é um time que eu tenho um pouco menos de expectativa que talvez o Goiânia Saints. Talvez nessa mesma levada do Felipe, e talvez o Saints tenha alguns caras aí que a gente não tá esperando. De repente, algum cara lá que tá jogando na BFA vai querer jogar com eles também na CBFA, sabe? A gente sabe que pode acontecer. A gente sabe que vai acontecer em alguns times da D1. Caras que vão jogar nas duas. Então, pra mim, Saints tem que esperar pra ver e Cutters acaba sendo coadjuvante. Eu acho que concordando. Aí agora... Eu vou colocar o Cutters aqui, assim. Agora vem um problema. Problema chamado Ocelotes. Ornella. E aí? Você começa. Não, Ornella, o que você fala daí, irmão? É escrito. Mas assim, o Ocelotes pra mim é candidato... Nossa, foda. Primeiro, vamos fazer a comparação. O Tigres. Baixa o Tigres tem que esperar pra ver. Porque não dá... Porque assim... E o Ocelotes pra lá. A gente tem cinco campeões de grupo e outros 3 que teoricamente chegam nos playoffs. A gente vai dar ali uma liberdade, não tem que esperar pra ver, porque são times que a gente imagina que talvez possam roubar uma dessas 3 vagas. Mas eu não acho o Tigres mais time que o Ocelotes, nem Vipers. Mas eu acho o Tigres mais time do que o Londrina Bristolbacks. Tu acha mais time que o Bristol? Eu acho. Porque a gente tava nessa dúvida do Bristol. Não, a gente tava na dúvida do Bristol se ia pros playoffs ou não. Não, mas com relação aqui, não. Aqui eu acho que... Tá, vamos falar sobre isso depois. Calma. Vai. Eu acho que onde tá bom, mano. Depois. Vamos lá. Ocelotes, pra mim, é candidato a título. Esse Ocelotes, e eu falei isso muito antes do jogo deles contra o Rhinos no Wildcard. Tá. O Ocelotes foi 3-1. Ok, mérito deles e tudo mais. Porém, foi uma vitória por 3 pontos contra a Leme, 1 ponto contra o Avengers e 6 contra o Steamrollers. Todas as vitórias foram apertadas. Contra o Vailers foi 35-0 e contra o Rhinos foi 35-19, se eu não estou enganado. Ou o Vailers foi 42, não sei. Mas foi bastante, o ataque não fez nada. Não sabemos se o Derão será o quarterback titular ou será outro jogador. O time está tentando trazer outro cara para substituir o Derão. O Derão é um cara que, eu sempre falo, são 2 monstros diferentes. O Derão correndo com a bola e o Derão passador. O Derão, no jogo contra o Rhinos, ele foi utilizado como um coringa naquele ataque e rendeu muito bem. O Aaron Fever fez ali improvisado de QB, mas o Fever foi embora, foi inclusive pro São Luís Sharks. E o time já anunciou oficialmente um jogador americano. Temos informações que vão ter outro, só que nenhum dos dois é quarterback. Então a questão é, será que vai ser o Derão? Será que vai ser o Cazon, que é o menino que veio da Ponte? Será que é alguém que já está dentro do elenco que vai assumir essa função? Acho que passa muito sobre isso. Porque, mais uma vez, vamos olhar para esse grupo. Vai encarar o Goiânia Saints, vai encarar o Piracicaba Kenny Cutters, vai encarar o Vikings e vai encarar o Sorocaba Vipers. O Vipers, apesar de não ter feito uma série charmosa, vamos dizer assim, eles jogaram muito bem. Eles foram campeões ali, jogando muito bem. E foram campeões sem o JP, que é um running back muito bom. Então, eu fico muito dividido. Eu vou colocar, meu voto final depois de tudo isso eu vou colocar como candidato ao título, porque foi um time que, quando teve jogos apertados, conseguiu ganhar. E eu acho que hoje contra o Viper seria um jogo apertado. A então, experiência eu acho que coloca ele lá. Né? Não que o Vipers não tenha, tá? Porque o Vipers tem muitos caras experientes. Tem o Nescau, que foi o cara que foi campeão pelo Rex naquela defesa. Tem Fúrio. O ataque tem Richard, que também foi campeão brasileiro pelo Rex. Tem muitos caras aí com muita rodagem dentro do estado de São Paulo.
Mas eu vou dar esse voto de confiança para os Ocelotes, até pelo nível que eles jogaram. A gente também tem que levar isso em consideração. Eu acho que o Vipers, para mim, é time de chegar nos playoffs, à frente de Avengers e Guardian Saints. Mas o Ocelotes, para mim, é candidato ao título. Mas ele, hoje, eu não sei se ele seria o quinto ou se ele ficaria talvez à frente do Canoas Bulls, do Macaé. Assim, é porque passa muito pelo quarterback, sabe? Eu acho que esse é o grande porém. Eu acho que em quinto ele tá bom. Eu acho que nessa... E aí o Vipers, só um adendo. Vamos falar do Vipers também, para não ficar... Sim. É um time que tem um projeto que está se reestruturando desde o ano passado, aprovou lei de incentivo, trouxe muita gente, né, do Guardians, né, do não sei se é mais finado Barueri Guardians. Voltou a postar coisas aí. Exato. Conversa de que o time vai ser reativado para o ano que vem. Então, assim, o Gustavo é um puta de um prospecto desde os tempos de Guardians, né? Barueri Guardians, a gente tem que falar Barueri Guardians, porque tem um Cruzeiro Guardians também. Então, assim, é um time que tem evoluído jogo a jogo. Eu achava que o Rhinos tinha evoluído mais ao ponto, o Rhinos Academy, né? Tinha evoluído mais ao ponto de conseguir bater de frente, assim, de ter, sei lá, pelo menos conseguir fazer mais do que fez, né? Agora na final da SPFL, sério. Acabou passando muito pelo front, né? Exato. Então, assim, o JP, não sei se você sabe de alguma coisa do JP, se ele volta ou se ele não volta para o segundo semestre. Ele chegou até a estar equipado lá no jogo, na final e tudo mais, mas não jogou. Ele teve uma lesão, se eu não me engano, acho que na canela, alguma coisa assim. Porque é um jogador de talento, assim... E assim, querendo ou não, ele estar em campo muda a dinâmica do jogo corrido do Vipers. Porque o Tyson e o Fred, que são os outros running backs, são os que a gente chama de power backs. São os caras que fazem mais um trabalho sujo de conseguir 3, 4, 5 jardas. São caras que, se a pancada vier, eles têm mais potencial que o JP pra quebrar esse teco. Mas o JP é o cara que você conseguia correr em zona e que se abrisse uma janela, ele ia correr 70 jardas. É muito leve, então, muito ágil mesmo. Ele é muito leve, ele é muito ágil, ele consegue produzir. Foi no primeiro jogo esse TD. Acho que você tá pensando. Contra o Academy, foi contra o próprio Academy. Então, assim, o Vipers é um time que é muito experiente. O Gustavo, pra quem não sabe, né? O Gustavo, eu joguei com ele na época de São Paulo Storm Desenvolvimento. O Gustavo fez high school nos Estados Unidos, aí voltou, aí seguiu o Sagaz, né? Vamos dizer assim, pro Celta Guardians. Foi ter mais espaço agora. Acho que ele tá se desenvolvendo. O Vamp, que é o head coach e que chama jogadas do ataque, é um cara que também tem muita experiência, é um cara que está entendendo também a melhor forma de tirar proveito. Mais uma vez, quando a gente olha esse corpo de recebedores, a gente tem receiver de posse, a gente tem receiver pro meio do campo, para poucas jardas, a gente tem os caras rápidos. Então, é um ataque bem completinho e uma defesa que gera muita pressão, que consegue fazer muito barulho, mas que eu não coloco no candidato ao título, porque encarou adversários mais fracos que o Ocelotes encarou. Exatamente. Querendo ou não, verdade. O caminho do Vipers até a final foi o Rhinos Academy uma vez, o Tatuapé Monsters, o São Paulo Storm 2 vezes seguidas e o Rhinos Academy de novo. O caminho do Ocelotes foi Avengers, Team Rollers, Vilers, Rhinos e Leme Lizards. Sendo o primeiro jogo do JT. Então eles foram pegos de surpresa com o JT no primeiro jogo. E conseguiram ganhar. Então, assim, o Ocelotes, pra mim, a gente tem a experiência e a gente tem que pesar o nível. Agora, se o Ocelotes e Vipers jogarem e o Vipers ganhar, não é uma surpresa absurda pra mim. Entendeu? Ornelas, uma pergunta. Guarani Indians, ele vai jogar a taça 9 de julho. Seria lindo se tivesse um Elias Gobi da vida, sabe? Deixa eu falar, se o Elias Gobi tivesse jogando no Ocelotes, cara, se o Ocelotes estava ali com o Spartans e com o Panthers. Tava aqui na frente, tava. Mas eu acho que isso não vai acontecer, não. Eu acho que o Guarani aqui é loucura. É só da cabeça da gente. Maluquice, mas seria um rolezinho legal. Bom, então chegamos à nossa tier list da D2, né? Eu acho que é um resultado muito bom para uma tier list com vários times que nós não temos quase noção nenhuma de como estão. Né?
E que certeza, assim como aconteceu na BFA, vai ter um monte de jogador anunciado na semana seguinte que a gente postar isso aqui. No dia seguinte vai ter, que na BFA aconteceu isso, tá? BFA. Gravando no dia 5 de julho, inclusive. Isso que fique bem claro, né? O vídeo do Tubarões foi lançado. A gente tá gravando no horário que o vídeo do Tubarões foi lançado. Tubarões Rondonópolis Hawks, datando bem esse vídeo. Então, algumas coisas podem mudar, jogadores podem se machucar, jogadores podem ir para outros times, mas de acordo com o que a gente tem, né, de material para esse torneio, que é um material bem enxuto, né, para alguns times, eu acho que a gente fez um bom trabalho. Fizemos aí novamente mais um bom trabalho e esperamos, Ornelas, assim como você falou no começo, o nível de educação com relação à BFA foi muito grande. Eu acho que a gente deu mais combustível, as pessoas aceitaram muito mais a nossa opinião como combustível para eles atuarem melhor dentro de campo, do que como uma crítica negativa, daquela coisa de levar para o coração, como, por exemplo, o pessoal ano passado, sei lá, do Sorriso Hornets levou para mim e leva até hoje, né? Os caras até hoje pegam no meu pé ainda. Então, espero que seja assim também. A gente tentou embasar bem e por mim, agora foi, e agora vocês dois aí digam as suas palavras. E lembrando, logo mais daqui, talvez que 1-2 semanas, sai o da D1. D1 vai sair no canal do Ornelas. O da BFA está no canal do Rafael, então vai lá também, se você quer assistir, dá uma olhadinha lá. Então, D1 no Ornelas, D2 aqui no Mapa. E, Ornelas, suas considerações finais. Primeiro, mais uma vez agradecer a todo mundo que comentou, compartilhou o nosso primeiro vídeo. É uma conversa que a gente acaba tendo aqui, é basicamente o que a gente já faria no grupo de WhatsApp, mas a gente decidiu botar 3 câmeras e gravar, né? E é muito legal, a gente discute muito, a gente tenta trazer os lados de um pouco mais que eu conheço daqui, os meninos que conhecem mais um pouco de outros times, e a gente entra nessa discussão, muitas vezes a gente mesmo troca informações que um recebe um pouquinho antes, um recebe um pouquinho depois, então a gente consegue formar uma ideia que pode estar certa, pode estar errada, né? A gente pode de repente ser surpreendido com, a gente tá colocando Spartans aí como candidato ao título, aí amanhã mostra que, sei lá, sai do nada que teve um desmanche, mas até esse momento a informação que a gente tinha era essa. Até o dia seguinte. A gente sempre... Exato. A gente tenta construir da melhor forma possível, a gente tenta trazer de uma forma que a gente faça todos os times se sentirem acolhidos, e que a gente não tá aqui para diminuir time nenhum e nem engrandecer time nenhum. A gente espera bons jogos, a gente torce para que todos os times possam jogar. Se um time que for vocês botaram como coadjuvante chegar chutando a porta, vocês vão ficar bravos? Não, a gente vai ficar feliz, a gente errou, a gente aprendeu, a gente pode até... Eu falo, quando a gente erra, a gente ganha um estudo de causa pra gente entender onde a gente errou, entendeu? E é isso, agradecer mais uma vez o Felipe, o Rafa, mais uma vez, obrigatório seguir todo mundo que tá participando disso aqui, o Mapa, o FBR Highlights, meu perfil no Instagram, no Twitter e tudo mais, e aproveitar que enquanto a gente tava fazendo essa gravação, batemos 1.500 lá no meu YouTube, então muito obrigado a todo mundo que tá inscrito lá. Muito bom. Cara, então, vou deixar minhas considerações finais aqui. Acho que é agradecer, né? Agradecer a audiência, agradecer você que está assistindo esse vídeo, você que assistiu o vídeo da BFA, que, teve uma repercussão gigantesca, cara. Acho que hoje nós estamos com 1.800 visualizações lá, então foi incrível e a gente teve um feedback muito bom também, e que é um feedback que a gente espera ter aqui na D2, que a gente espera ter na D1, porque nós fazemos as nossas análises, as nossas opiniões baseado no que a gente vê, no que a gente assiste, e a gente assiste muita coisa. É sempre importante ressaltar isso aqui, relembrar isso aqui. Então, deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Aqui no canal do Mapa, se você concorda, se você discorda. E eu acho que é isso, velho. Eu agradecer você, Felipe, agradecer você, Ornelas, e em breve estaremos de volta para D1, né? Rapidinho, algumas considerações. Primeiro, Rafa, bom jogo final de semana, né? Bom jogo, obrigado. Vamos lá, hein? Bom jogo final de semana, estreia por time novo, né? Agora, posição nova. Cavalaria, exatamente. É verdade, você vai... É running back mesmo, né? Running back. Você vai pegar a bola do Raymond Coffin.
Então é isso. Inclusive, criamos um grupo nosso, né, que era para falar sobre essa tier list, e agora eu acho que é um grupo fixo, né? É um grupo ali, da nossa patotinha ali, a gente fica trocando a nossa figurinha, isso é muito bom, tá sendo muito bom conversar aqui, porque às vezes a gente só conversa nós, entre nossas câmeras mesmo, né, eu com a minha câmera e depois passando para o YouTube, né, quando a gente tem essa troca é muito bacana. E eu queria agradecer vocês, agradecer você que está assistindo, que aguentou a gente 1h30 na DFA, vai aguentar 1 hora aqui, vai aguentar mais 1 hora na D1. Não se esqueça, né, já curte aqui esse vídeo, comenta o que vocês acharam. O canal aqui do Mapa tá um pouco parado, mas correria da vida, mas aos poucos eu vou trazer mais alguns conteúdos. Segue o canal também, e é isso, eu vejo vocês na próxima. Não se esqueçam, o vídeo sai aqui, tem o do Rafael, vai ter no do Ornelas também, então já segue todo mundo, os links estão todos aqui na descrição, e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.